povo tá entrando aqui agora. Minas Plásticas. Virgínia, agora a Virgínia tá em todos, hein, Virgínia? Valeu. Moçada, nós estamos recebendo as perguntas. Quem, quem tiver alguma dúvida, né, eu vou colocar aí o, o tema da live. Quem tiver dúvida pode ir mandando, beleza? Só aguardar o Max pra gente dar início aí. Juliano também tá sempre presente. Obrigado, viu, meu amigo? Juan também. Beleza, moçada. O Max entrou aí agora. Vamos adicionar o gigante aqui. Moçada, vamos fazer o que a gente estava fazendo. Cada um chama a galera aí no aviãozinho. Chama alguém que tem interesse em participar da live. Ô, Brunão, beleza? Ô, meu amigo, Acho que beleza, Max? tranquilo. São 7 aqui em ponto, são 7 e um pouquinho, né? Acho que dá mais Isso. um. Você quer dar mais um tempinho aí para o pessoal ir entrando ou já quer? Não, vamos dar mais um Quer mais? tempinho, claro. Beleza. Ô, Brunão, consegui vir lá o paper que eu tinha te falado. Depois eu até te mando lá no WhatsApp do, do, da, do EAS lá, só que modulado ali de outra forma, né, cara? Mas depois a gente conversa aí sobre. Tá sem voz, Brunão. Tá sem voz. Você tá mudo, bichão, pra mim. Agora melhorou. Acho que é seu fone que tá com mau contato aí, Brunão. Não, tranquilo. Uma coisa eu boto no Viva Voz, não tem problema. É, Beleza. mas, Ah, o pessoal tá moçada, chegando aí, né? tô chegando, tá aumentando o número de participantes. Vamos já começar, Max. Eu acho, você se apresenta, né? Para quem não te conhece também, eu acredito que tenha muitos seguidores seus nos assistindo. E aí também depois eu me apresento e aí a gente dá início à nossa live. Beleza, Brunão, tranquilo. Bom, galera, boa noite. Queria agradecer a presença de todos. É um prazer aí estar com o Brunão aí mais uma vez, né? Grande amigo e colega de doutorado, né? De pós-graduação, de pesquisa e de treino, né, Brunão? Diga-se de. Brunão, Sempre, tá me mano. escutando? Junto. Tá me escutando? Tranquilo. Tá dando um Perfeito. pouquinho de interferência, beleza. E acho que a ideia, né, Bruno, é a gente tentar discutir um pouquinho aí os aspectos. Eu vi que você colocou estratégias nutricionais, eu acho que cabe aí de treinamento aí também, né? Você tirou, né, bichão? Também, Você também. tá querendo se Tirei. safar aí.
Você não vai se Nada, safar não, tamo bichão. Tem junto. umas perguntas para mim também, ó. Tá? E, Tranquilo. Brunão, satisfação, tá? Acho que esse nosso bate-papo aí tem bastante coisa interessante. A gente andou conversando aí, recebendo umas perguntas antes, né? E, cara, assim, algumas que se a gente for parar aqui para responder e for, né, mais além, Vamos virar a a noite na gente live, né? vai virar a noite aí. Ainda mais eu e você aí, que a gente não gosta nadinha de falar, né, dessas de treino, nem de nutri, né? Parece dois meninos velhos quando É, é artigo, um já manda para outro, né? Brunão, prazer, tá, cara? Se quiser tocar, é. Tem que ajudar. Oi, estão me ouvindo, gente? com um pouquinho Tá. congelado. A conexão aqui. A conexão aqui às É, vezes é meio ruim. o Tá urânio ouvindo vai não, ficar né? até amanhã. Tô É, escutando, Brunão. Agora tá. tá? Congelou um pouco, mas voltou. Beleza. Me escuta? É, eu te ouço, beleza. Tranquilo, Bem, Brunão. moçada, para quem não me conhece, né? Meu nome é Bruno Magalhães, eu sou aluno de doutorado da Universidade Católica de Brasília, onde eu tive o enorme prazer de conhecer o nosso amigo Max, que hoje eu falo que esse é mais um irmão, né, que o doutorado me deu. Então, como ele já falou, é meu parceiro de treino, é meu parceiro de de dieta, né? Que a gente faz a dieta junto. Quando sai também, a gente costuma sair junto. Então, é um grande irmão que o doutorado me deu. E tivemos essa ideia de fazer a live, né? E falar um pouco para vocês sobre as estratégias de treino e estratégias nutricionais, né? Aplicadas aí na musculação, no fisiculturismo e visando hipertrofia, tá? Nós recebemos aqui uma série de perguntas, Série de perguntas, né, Bruno? Tem e aí eu coisa aí. fui colocando aqui na listinha, Max. E aí, moçada, como que vai funcionar a live? Vão mandando as perguntas aí no direct, né, nos comentários, quem tiver. Vai mandando as perguntas que ao longo da live eu vou adicionar aqui as perguntas naquele hall de perguntas que nós já selecionamos que foram enviadas anteriormente, tá? E aí eu vou passar Bacana. na bola para o Max vai devolvendo e a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Bem, meu amigo, a primeira pergunta aqui: quais os métodos, Manda, quais os melhores métodos putz, antropométricos para o... já vou começar com essa. já Antropométricos mandou o bombardeio para, aí, Bruno. aí ele colocou para o nível de gordura, mas para mensuração, né, do percentual de gordura corporal, aí ele colocou ainda, além do espelho. Ah, Então eu tá. acho que Importante isso. o importante, porque o espelho é um método ali qualitativo, né? Mas a gente vai abordar ainda os métodos quantitativos. Então, eu queria saber aí quais são os melhores métodos que nós temos para medição da gordura corporal, Max. Brunão, acho que dá para a gente chamar a atenção dos que são mais usuais, né? Tanto pela questão de serem menos onerosos, né? Sem deixarem de ser interessantes do ponto de vista de técnica, né? Perfeito. De realmente te oferecer aqueles dados, né, como parâmetro, né? Bom, Bruno, essa questão de ficar me detendo a percentual de gordura, né, essa coisa muito fechada, né? Eu não sou tão fã de trabalhar dessa forma, não, né? Eu utilizo, sim, na minha conduta clínica, né, o método tanto de ultrassom, você já teve a oportunidade, né, inclusive com a sua respectiva lá no consultório, né? É, Você
E Mas você tá utilizo. com. Rapidão, você tá com a. Você falou do ultrassom. Só pra galera ter uma ideia, o seu tá aí perto, não tá? Dá uma. Mostra ele pra galera aí, às vezes, se ele tiver aí na bancada ou fácil. Não, aqui Não tá? pertinho não, cara, Não, mas eu tranquilo. posso. Depois a gente coloca. Né? E bom, também a gente não pode deixar de estar considerando que é um método relativamente simples, né? De fácil manuseio, claro, né? Precisa de alguma habilidade ali para você estar mensurando e otimizando de uma forma mais fidedigna, e aí sempre partindo do pressuposto que você vai ser o avaliador tanto pré como pós, né? Porque isso é importante a gente destacar, né, Bruno? A gente está sujeito a esse erro de estimativa tanto intra-avaliador, mas também interavaliador, né? Então, eu gosto sempre de estar mensurando, Bruno, e utilizando na minha prática uma medida pré e uma medida pós, né? Então, isso já me diz que, pelo menos se eu utilizar aquela técnica de forma mais adequada, já tem um bom parâmetro ali para estar monitorando. E uma outra coisa também, Bruno, que eu gosto de estar me atentando, é que, assim, independente do protocolo, né, de percentual de gordura, né, ou de densidade corporal que você vai estar mensurando, utilizando, a gente saber que a gente tem uma medida que foi utilizada antes daquela tua intervenção e depois da tua intervenção, né? Independente do protocolo que você esteja utilizando. Então, por exemplo, a gente sabe que, né, o que é a utilização dos protocolos, eles estão sujeitos a ao erro, né, de suas medidas de reprodutibilidade, mesmo em se tratando de um único avaliador. Né, em algumas populações a gente tem supra ou subestimativas, né, dependendo ali da fórmula que você utiliza. Então, de qualquer forma, para a gente fugir um pouco disso, a gente está mensurando aquele valor pré e pós, que a gente foge um pouquinho disso, né? Se a composição corporal melhorar, significa que provavelmente eu tenho aquela medida ou aquele ponto específico ali de medida, ele provavelmente ele deva ter reduzido, né? Se não, claro, Perfeito. né, isso é passível de algum tipo de intervenção ou de estratégia diferenciada, né? Então, né, independente, por exemplo, de estar utilizando um ultrassom ou mesmo um compasso de dobras cutâneas, né, Bruno, que seria um aparato mais simples, a gente saber que a gente precisa ter boas medidas, confiáveis, né, e que elas podem sim ser utilizadas no consultório, né, de forma a você ter uma base ali bem razoável, né? Perfeito. Eu também acho, eu penso da mesma maneira, Max. Às vezes, tem muita gente que não é nutri, né? E tá nos assistindo, às vezes o cara é ou atleta, ou é físio, ou é educador físico. E às vezes o profissional deixa passar batido essa questão da avaliação física, né? Ou seja, quando não se faz essa medida, independente do protocolo, não faz essa medida pré e pós, acaba que você fica trabalhando às cegas, né? Você não sabe se o seu planejamento tá dando certo ou não tá. Então, eu também gosto, eu utilizo o protocolo de dobras, né? Via dipometria, e, entretanto, vale ressaltar que nós temos, sim, outros métodos, né? Então, nós temos o DEXA, né? Que é a densiometria óssea, que é considerado o padrão ouro, é ele que nós utilizamos aqui nas nossas pesquisas, né, na Universidade Católica de Brasília. E tem também a bioimpedância, né? Eu não sou muito fã, aí depois eu queria que você colocasse sua opinião também, mas eu não sou muito fã da bioimpedância, moçada, porque é um método duplamente indireto, né? Eu avalio a corrente elétrica e aí para estimar a gordura corporal. Então, a chance de erro ela é muito maior, tá? E isso ainda vai depender
da bioimpedância que está sendo utilizada, se ela é bipolar ou tetrapolar, né? Então, às vezes, a pessoa tem como parâmetro aquelas balancinhas de mão, né, Max? Que uma corrente elétrica é dada, sei lá, por uma pilha, cara. Então, a gente fica de certa forma, limitado, né, a utilizar. Mas, entretanto, como você falou, é uma medida. O que eu vejo muitas vezes, e que, na verdade, eu falo com os meus alunos, né, quando eu falo sobre a avaliação física, é utilizar o bom senso, cara. É o bom senso, porque quando a gente utiliza, por exemplo, na adipometria, né? E na ultrassonografia também acontece da mesma forma. A gente vai ter aquela medida ali, onde você vai inserir o adipômetro ou vai fazer a medida via ultrassom, né? Entretanto, às vezes vai ter uma medida, vai ter uma pessoa que está mais... Ou seja, aquele ponto ali, ou seja, no ponto, por exemplo, né? No ponto médio, entre a borda superior da patela e a cabeça do fêmur, não vai ser o ponto de maior ventre muscular. Então, se a ideia é pegar o maior ventre muscular, né, a gente tem que adaptar, às vezes, essa medida ali, ou então, ou subir, ou descer, ver aonde que faz onde entra com a pinça, né? E ter certeza também que daquilo que você está pegando ali, né? É tecido epitelial e tecido adiposo, né? Porque tem muita gente também que faz a prega muito, muito grande, acaba pegando músculo, enfim. Então tem toda uma metodologia que, como você falou, se a pessoa, né, o avaliador, ele não tiver prática, ele vai cair naquele erro que é o erro dele, né? Ou seja, não é entre avaliador, é interavaliador ou interavaliação, né? É tipo isso. Então eu sempre vou pelo bom senso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Brunão, uma coisa que eu acho do ponto de vista prático, ela funciona muito bem, né? É você utilizar o somatório, né, de dobras, né? Ou mesmo, se for o caso de utilizar o ultrassom, a espessura, né, do tecido adiposo subcutâneo dos pontos, né? E é importante lembrar que a gente utiliza os mesmos pontos, né, com ultrassom daqueles que a gente utiliza para mensurar através de dobras cutâneas, né? Então, eu acho que é importante, né, a gente estar atento a isso e não se deter, talvez, essa questão, né? Eu acho que não é o caso da gente ficar se detendo, né, para a gente ficar vendo ali se o BF reduziu, se aumentou, né, essa neura toda que existe em cima de avaliação de composição corporal, né? Mas sim, é um dado que é interessante, isso pode nos oferecer ali algumas informações importantes, né? Inclusive para as condutas, né? Sim, sim. Cara, Brunão, tá um pouquinho congelado aí. Ficou escuro aí. Beleza, agora. Não, foi eu que virei a câmera sem querer. Vocês ficam falando que eu sou digital influencer. Eu não sou, cara. Isso não é pra mim. Eu invento a câmera. Eu não sei mexer nesse negócio. Agora com youtuber, com digital influencer, o negócio agora tá ficando mais sério do que imaginei, viu? Né? Ô, Max, vou fazer mais uma aqui, aí depois eu te passo, falou? Beleza. Galera tá falando aqui, qual o melhor tipo de proteína para ser consumida no pós-treino? Que não seja o whey. Que não seja o whey, beleza. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a qualidade, né, dessas proteínas. Aí a gente entra, às vezes, com o whey, caseína, proteína da carne, proteína da soja. E fala um pouquinho sobre essa utilização no pós-treino, né? Enfim. Vamos lá, mete bronca, depois eu... Joia, e se você quiser também complementando, tranquilo. Brunão, acho que é interessante quando a gente fala de qualidade, a gente, na verdade, está se referindo o quanto de aminoácidos aquela proteína consegue ser incorporada aos meus tecidos, né? O quanto ela, de fato, leva a sintetizar um tecido, ou pelo menos ajuda ou otimiza esse processo, né? E aí a gente está falando de treino, claro, a gente, né,
se referindo basicamente a proteínas musculares, né? Bom, um aspecto que a gente tem que estar levando em consideração sempre é a qualidade da proteína, né? Hoje a gente tem alguns parâmetros que são considerados para você pontuar aquela proteína, se ela é considerada ou não de qualidade, de um alto valor biológico ou não. Isso tem sido mostrado para a maioria das proteínas animais. Eu vou falar aqui quase todas as proteínas animais, né? Independente de ser suplemento ou não, e aliás, isso é uma coisa que hoje a gente tem cada vez mais evidente, né? Ao contrário do que a gente pensava até um certo tempo atrás, com esse monte de trabalhos que surgiram, né? Mensurando a taxa de síntese proteica, né? O balanço proteico, depois que você ofertava um suplemento, né? E comparava entre eles caseína, whey versus soja. E hoje a gente já tem trabalho mostrando, pelo menos isso é uma tendência, né? De que os alimentos in natura, fontes de proteínas, eles parecem ser mais interessantes para otimizar essa síntese proteica do que propriamente os suplementos, né? Perfeito. A gente, isso no finalzinho da década de 90, comecinho lá dos anos 2000, Brunão, a gente tinha os trabalhos daquele pessoal lá que deram, né, o boom nessa série de trabalhos, né, mensurando síntese proteica, né, que ela sempre tinha essa coisa de preconizar o quanto de aminoácidos circulantes aquela proteína conseguia aumentar, né, após aquela ingestão, né, após a sua ingestão, né. E isso, claro, em se tratando de aminoácidos essenciais, né? Para o pessoal que não é da área, são aqueles aminoácidos que nós não temos aparato enzimático para estar sintetizando, né? A gente precisa ofertar, né? E aí, Brunão, ficou muito enraizada essa questão da qualidade da proteína, ela está associada ao quanto desses aminoácidos, né, circulantes eles poderiam ser incrementados, né? E hoje a gente sabe que, além dos aminoácidos circulantes, um outro fator que também é impactante no aumento de síntese são alguns fatores de crescimento, são microRNAs, são algumas vitaminas, alguns lipídios que estão contidos nessas fontes alimentares de proteína, né? Então, parece que esse efeito somatório, né, desses elementos, eles se traduzem em mais otimização de síntese proteica do que, por exemplo, aquela oferta de whey protein, né, que foi mostrado em vários trabalhos de forma sucessiva, né, principalmente nas 2 últimas décadas lá, né. Isso é uma coisa relativamente recente, se a gente for... acho que a gente pode falar bastante disso, né? Eu percebo que às vezes o pessoal que fala de síntese proteica tem meio, principalmente naqueles eventos que tem ali as lojas de suplemento, que tem uma empresa ali, né? Não pode falar muita coisa ali que alimento, de repente. A gente não tem conflito de interesse aqui, né? Então a gente já pode tá falando disso daí sem problema, né? Pode falar, Bruno. Eu também, a galera fica muito presa, às vezes, né, Max? Qual que é a proteína que o cara tem que comer no pós-treino. Então, tipo assim, tem nego que termina o treino, o cara já sai da academia, nem fez a última série, já tem que estar com a garrafinha na mão para tomar um shake de whey e tal. Entretanto, ele esquece, às vezes, a alimentação de 24 horas após o treino, né? Ou seja, não adianta nada o indivíduo fazer uma... E, Bruno, um aspecto interessante é que toda vez que a gente pega, por exemplo, né, um paper que ele vai te mostrar lá aquele perfil de síntese proteica, né, que ele se dá depois de algumas horas após o exercício e após a ingestão daquela proteína, a gente tem dentro daquela série de proteínas que estão sendo sintetizadas, a gente tem várias frações de proteínas que elas mostram um comportamento distinto ao longo do tempo, né?
Então, por exemplo, né, síntese proteica miofibrilar, ela parece que dá aquele aumento mais drástico pós-exercício, né, e pós-ingestão proteica, mas ela parece que também reduz de uma forma mais rápida, né? Então, outras proteínas, como por exemplo o próprio, aquelas mais associadas ali ao tecido, a proteínas de costâmeros, por exemplo, a gente tem um perfil que parece que elas são. Depois você dá acho que cabe aí proteínas de costâmeros, você passar um pouquinho aí do que seria, né, Bruno? Mas o que eu quero mostrar é que só dependendo ali do perfil de proteínas que eu tenho, né, elas se distribuem no que diz respeito a essa otimização de síntese de uma forma diferenciada. Né? Elas não obedecem um padrão, um comportamento único. Né? E às vezes a gente pega um artigo e só olha aquilo ali. Taxa de síntese proteica aumentou tanto. E na verdade não, a gente tem que considerar isso. Né? E o que parece é que a maioria delas, elas se incorporam aos tecidos de uma forma mais tardia. Né? Então, essa questão de você estar, pelo menos os aminoácidos provenientes dessas proteínas, né? Então, essa coisa de você estar ofertando whey depois da tua última série lá do supino, ou do teu leg, ou do teu agachamento, ela, né, não faz muito sentido se a gente for pensar nisso. Sim, sim. E a galera também esquece de uma coisa, né, Max? Que eu vejo que é o carboidrato, cara. A galera fica nessa neura de comer proteína depois do treino, e acaba que às vezes não faz uma ingestão adequada de carboidrato no pós-treino, levando em consideração que às vezes o glicogênio muscular vai tá diminuído, né, depois de um treino muito intenso, e que a pessoa ela vai precisar repor esse glicogênio muscular. E se ela não fizer uma ingestão adequada de carboidrato, ela não tem energia nem para o próximo treino, e a recuperação dela também, desse treino, não vai ser satisfatória. Né? Então, as proteínas, só respondendo aí o que o Max falou, essas proteínas de costâmeros são as proteínas estruturais, né, no músculo estriado, no músculo esquelético, que fazem, né, esse ancoramento, né, essa ligação entre a membrana e as camadas mais internas do músculo. Então a galera muitas vezes pensa que dentro do músculo a gente só tem a quitina e miosina, né, que participam efetivamente Perfeito, da exatamente. contração muscular. Entretanto... Que é só elas, né? Exatamente. Entretanto, tem um monte de proteína que faz ancoramento ali, que a gente nem sabe como é que elas são muito bem ainda, né? Perfeito. A gente não conhece como elas são ativadas muito bem, pelo menos muito bem ainda, né? Diferente daquelas proteínas que a gente tem lá mais a nível mesmo de fibra muscular, pelo menos citosol ali da fibra, né? Então eu vejo que é mais essa ideia, tipo assim, ofertar a proteína pode ser igual o Max falou, pode ser um whey protein que vai ter aumentar a taxa de síntese proteica de forma mais precoce, e outras proteínas devem ser ofertadas, né, ao sistema de maneira que essa síntese proteica perdure durante um tempo maior. Não adianta nada eu ter um pico no pós-treino e depois eu não ter mais. Exatamente, perfeito. E até se a gente for pensar, né, Bruno, assim, você acha que vai falar um pouco de alguma coisa de métodos, né? Cara, assim, dificilmente a gente treina só de um jeito, né? A gente utiliza uma mescla aí de métodos ou mesmo de estímulos que eles vão induzir um estímulo mais exacerbado ali, maior para aquelas proteínas, né, associadas aos costâmeros, em detrimento de outras, por exemplo, de outros estímulos que você vai aumentar mais a síntese de proteínas miofibrilares, né? Então, essa interação aí que a gente tem acaba culminando no aumento de tudo, né? Próprio aumento de síntese proteica mitocondrial, que a gente também não pode esquecer que ocorre, apesar de ser treino resistido, a gente deve considerar também, né? Então, assim, se a gente sabe que esse efeito, ele não
não é uma coisa que sobe e depois baixa de uma vez, né? Talvez a gente pensar na oferta de proteína. Tem uma interferênciazinha aí, Brunão. Agora acho que melhorou aí. Deu? Então, se a gente for pensar nesse perfil de proteínas que elas estão sendo sintetizadas, né, Bruno? A gente pensar mais na oferta de proteína total ao longo do dia do que Perfeito. propriamente a gente está, né, nessa preocupação tão ávida assim de acabou o treino, finalizou o treino, é hora de ingerir proteína, não. É claro que a gente deve ter uma certa cautela, principalmente a gente tem ali o que a gente considera um período ali nas proximidades ali do treino, né, num período peri-workout, né, nem tão antes, mas também não tão depois, mas a gente sim se atentar talvez mais à quantidade de proteínas totais a serem ofertadas, né, do que a própria coisa de pós-treino, né, e principalmente pós-treino imediato, não tem muito isso, né, pelo que a gente conhece hoje em Perfeito. dia, né. Perfeito. Ô, Max, o Vitor é Nutri também, ele está perguntando aí, ó, sem falar na hiperfusão intestinal, se a gente concorda. Essa aí seria em relação a esse aumento da ingestão de proteína no pós-treino, né? Eu acredito que sim, né, Vitor? Então vou esperar ele responder aí. Tá, E a beleza. gente toca o pau aqui. Mas enfim, ô, Max, me perguntaram aqui, aí essa eu vou ler e vou responder e depois aí eu Beleza, passo para claro. você. É, numa live você falou que treinar grupo muscular deficitário pós o refeed nem sempre é bom. Por quê? Cara, Beleza. não sei se Quer essa começar lá? pergunta. Aí Não a gente sei se sabe, essa é o nosso pergunta trabalho agora. foi pra você essa pergunta, né, Michel? Então Não, você mas vamos falou que. responder junto aí. Você está no trabalho também, né? Que a gente está É, escrevendo agora, né, é, Bruno? é. Cara, eu vou responder pelo trabalho, né, Max? Inclusive eu tava mexendo nesse artigo, nós temos que dar continuidade, viu, Michel? Não pode deixar a peteca cair, Bichão, não, ó. caralho. Ó. Então, moçada, na verdade, na performance, não houve diferença, né? No refeed. Então, o que a gente espera é o seguinte, embora o indivíduo ele tenha essa restrição calórica, né? Aí eu vou falar em fisiculturistas do período pré-competitivo e que muitos utilizam esse carboloading, né? Que eu posso falar Aham. que é o refeed, seria a realimentação, né? Com o intuito de encher o músculo para subir, né? Em relação à performance, parece que não teve muita diferença, né? Agudo pós-refeed. Brunão, é Mas, interessante a gente tá enfatizando bem que a gente está falando de atleta de cara treinado, né? De bodybuilder aí, né? exatamente. Exatamente, moçada. Porque, lógico, se a gente colocar um cara sem alimentar, que não está alimentado para fazer uma série exaustiva, o cara vai sentir. Então, Isso é uma coisa interessante assim que você falou, né, cara? Porque cara, assim, todo mundo que a gente vê que mal começa a treinar, né, já quer começar a estar inserindo um monte de método no treino. No final do treino, o cara não sabe nem o que é que está fazendo direito, né? Então, o cara tá pensando em fazer um monte de estratégia de realimentação, de não sei mais o que, de dieta reversa. Cara, e assim, quando na verdade o cara não sabe nem fazer uma rosca direta ainda direito, né, Bruno? perfeito, perfeito. Exatamente. Então, E, isso é um negócio que é complicado, né? Agora, uma coisa, a gente é complicado falar isso aqui, porque eu vejo assim, a musculatura deficitária, cara, se ela é uma musculatura deficiente, né? Eu não vejo o refeed ou não refeed como uma estratégia que vai influenciar o treino nesse sentido. Eu já vi muita gente, às vezes, fazendo treino de perna, que é bodybuilder,
fazendo treino de perna, que é um Talvez, treino... Bruno, pelos resultados que a gente sabe que tem, que a gente ainda está escrevendo, a gente deva fazer inclusive o oposto, cara. Imagina só que louco, né? É, Talvez a gente não treinar quando o cara faz refeed, aquele grupo que ele quer dar prioridade. Porque a gente sim, sabe que no pós-exercício, pelo menos o efeito é melhor para outros parâmetros. sim, sim. Então, eu vejo assim, o refeed é uma estratégia. Agora, moçada, é o que eu falo, né, com o Thiago, cara. É muito difícil a gente falar, por exemplo, de musculação baseada em evidências. Quantos artigos, Max, nós temos falando sobre refeed? Só sobre refeed. Treinado só um. Então, Um olha aí, treinado. moçada. Como que a gente pode falar de basear em evidências, sendo que a única evidência, que se é que eu posso chamar de evidência, né, é um artigo, cara. Então, assim, o estudo do refeed, né, ele é muito embrionário ainda. Então, é complicado a gente ter uma posição muito categórica nesse sentido, eu penso. E Brunão, assim, é engraçado, né? Porque quando essa coisa de estratégia nutricional, ela pega, né? É todo mundo querendo fazer, né, cara? Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Eu acho que eu estava até comentando com você, eu acho que com a outra Nutri também que ela está aqui, a respeito da. O pessoal tem questionado isso de uma forma bem recorrente, né? A respeito da utilização da dieta. Acho que até comentei com vocês também, Bruno, antes, cara. Da dieta restritiva? Né, mas da. Cara, eu acho que até fiz um. Foi uma das perguntas aí que a gente teve, eu acho que até coloquei lá no meu feed. Qual? Tá até no formatinho lá de pergunta ainda. Deixa eu ver se eu me recordo. Mas eu vou me recordar e a gente volta. Bom, o que eu quero chamar a atenção, Bruno, é só a respeito dessa coisa, né? Que o pessoal. Uma coisa é você falar de resposta de um indivíduo que é treinado, e outra coisa, né, de uma estratégia dessa, que é do ponto de vista metabólica, mais arrojada, num cara que não é tão treinado assim, que ainda tem muita coisa para fazer aí pela frente, né? A gente costuma muito utilizar os métodos, né, de volumização, Bruno, para a gente fazer esse meio que se o cara realmente ele está aguentando porrada no treino ou não, né? Se é aquele cara Sim, que realmente, né, só fala mesmo, é aquele cara que realmente está conseguindo, né, que ele suportaria, né, aquele incremento ali de densidade de forma interessante, né, de forma a otimizar o trabalho dele. sim. Deixa eu Cara, só me recordar. não, você falou um Pode negócio aí que é falar. interessante e entra numa pergunta aqui, que é em relação à síntese proteica em treinados. Aí eu imagino que seja comparando, né? Síntese proteica em treinados e destrenados. O, Sim, né? Então a gente vê que às vezes o destrenado, qualquer coisa, a síntese proteica dele vai lá em cima, né? O bicho treina, ele fez 3 repetições, às vezes, 3 séries, chulesenta, e a síntese proteica, lógico, né? A gente tem que falar, moçada, que é de um ambiente favorável para que essa síntese proteica ocorra também, né? Então o indivíduo perfeito, ele deu Bruno. o estímulo ali, ponto, pum, a síntese proteica vai lá em cima. Enquanto o indivíduo treinado, ele descasca no treino, o bicho tem um aumento de síntese proteico E aumenta um pouquinho. pífio, né, cara? Brunão, isso é uma coisa que a gente, na prática, a gente se mata para a gente tentar fazer, né? Para a gente tentar induzir essas adaptações que no cara não está mais saindo, né? E talvez venha muito essa coisa do jargão que a gente tem na área de treinamento, né? Que é difícil você treinar um cara que já tem uma carga de treino aí já de algum tempo, né? Então, Um Max, nada né? mais Treinar o Max, bem-vindo do o que Max da vida.
do que um Brunão aí, né, também. E acho que nada mais bem-vindo, né, do que a utilização, né, dos métodos, né, Brunão, que a gente sabe que tem, que funcionam, desde que, claro, né, adequadamente, né, utilizados, eles otimizam, sim, todas essas adaptações que né, quem sabe a gente pode passar, né, a observar novamente, mesmo num cara mais treinado, né? Sim, sim. Mas eu vou deixar aí. Tem alguma pergunta aí de treino? Porque depois eu faço essas que tem aqui também, mas vamos ver o que você tem aí. Eu acho que Tá. tem uma. Brunão, só eu acho que uma coisa tem sim. E assim, às vezes a gente olha assim, pura e simplesmente para essa coisa mais quantitativa, né? De síntese proteica, né? Que foi o teu questionamento agora, né? De um treinado para um destreinado. Beleza. Mas a gente também tem que, como se fosse uma coisa ruim, ele mostrar menos síntese proteica, né? Em termos quantitativos. Mas se a gente for observar o que está por trás daquilo ali, né? O que está fazendo ele sintetizar mais proteína é toda uma série de ajustes e aperfeiçoamentos que a gente tem que levou ele a estar chegando naquela condição, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns indicativos, né, ô Brunão? O que é que foi, Brunão? Nada! Tô Né? só tirando a foto ali, ó. Vou postar Como é? depois. E a galera também vai tirando as fotos, moçada, da live pra gente ir postando. Tá. E aí, assim, Brunão, quando a gente fala dessa questão de síntese proteica, a gente simplesmente olha muito para essa coisa, o treinado ele responde menos, beleza, mas o que ele sintetiza de proteína é muito mais funcional, eu diria assim, Brunão. A gente tem uma série de ajustes ali que estão ocorrendo de forma paralela que mesmo essa menor quantidade de proteínas que estão sendo sintetizadas, na verdade não é menor, né? Não chega a ser menor. É, mas se a gente for considerar em termos só quantitativos, a gente esquece do que levou ele àquela condição, né? De É, você é estar um, considerando ele treinado. é um refino, eu diria isso. Eu acho que seria um refino no processo adaptativo, né? Ou seja, a, a síntese proteica ou os processos fisiológicos que ocorrem, né, no indivíduo treinado, eles são mais precisos, né, do que... Porque o destreinado, ele precisa, na verdade, de um caminhão de coisa. Vamos pensar que o cara é destreinado, né? Então ele tem Um todo um monte de sistema adaptação de... ali ocorrendo para ele melhorar. Exatamente. Exatamente. Então seria basicamente, ou mais isso, né? Vamos aí Perfeito. para... Brunão, tem a Diga. questão, já pegando aí um gancho aí também aí da síntese proteica, né? Eu acho que a gente pode bater agora esse assunto aí, Hum. dos tipos de ações musculares, né? Da utilização de alguns métodos, né? O que é que você tem em termos de estratégia aí, né? Para a gente estar otimizando essa questão num cara, principalmente num cara mais treinado, né? Perfeito. Bem, como a gente treina junto, né, Max? Muitas vezes você conhece bem aqueles métodos que a gente mais aplica, né? Para quem não conhece, que tá nos assistindo aí, o Max muitas vezes nos nossos treinos ele fica me zoando falando que eu sou o rei da ação isométrica. Porque eu gosto bem de uma ação isométrica. Aí coloco ponto de maior torque, ponto de menor torque, enfim, vou variando com Perfeito. essas especificidades angulares, né? Então, realmente é um recurso que eu gosto e utilizo bastante. Então, por exemplo, o indivíduo entre uma série e outra, ele faz uma recuperação em isometria, né? Que seria uma pausa ativa, né? No começo do treino, cara, eu prefiro, às vezes, utilizar como se fosse um drop aí, mas mais visando o acionamento motor em trabalhar com isometria,
E aí depois vou para ações concêntricas, ou trabalho primeiro as concêntricas, né? Uma ênfase na concêntrica, ou seja, faz uma concêntrica de 4 segundos e uma excêntrica de 1. Então eu faria 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Isso para o meu sistema, para o meu músculo, né? Meu corpo entender que eu quero trabalhar aquela musculatura ali, ou seja, eu direcionar o sentido da força para aquele músculo que eu quero que seja realmente o agonista do exercício. Então eu faço, mudo, dentro da mesma série, né? Dentro da mesma série, o indivíduo fez um tempo de 4 para 1, ele inverte. Ele faria um tempo, por exemplo, de 2 para 2, pensando numa transição de maior concêntrica para maior excêntrica. Então, ele diminui o tempo de concêntrica, aumenta o tempo de excêntrica e faz um 2 para 2, por exemplo. E depois, ele faria um 1 para 4, né? Ou seja, 1 segundo ou um tempo para ação concêntrica e 4 segundos para ação excêntrica. E isso depois, às vezes, de já ter feito algumas ações isométricas. E eu gosto bem de variar isso, porque... Então, assim, Brunão, isso... Diga. Desculpa, pode continuar. Pode falar. Não, eu ia só enfatizar essa questão, assim, é bem perceptível que isso é um aumento de densidade de treino, né? Não deixa de ser, e assim, é uma forma também de você estar aumentando o tempo sob tensão, né, Bruno? Perfeito, perfeito. E aí o Tiagão, que gosta muito de trabalhar com ênfase na ação excêntrica, seria uma ideia, ou seja, a gente pensa primeiro numa ação onde eu tenho, né, uma menor taxa de produção de força, né, que seria a ação concêntrica, em relação à excêntrica. E depois eu vou aumentando o tempo de excêntrica, né? Então eu também gosto dessa abordagem, né? Isso falando em tipos de contração, né? E variar aí dentro da isométrica, como eu tinha falado, né? Variar as especificidades angulares, ou seja, trabalhar antes ou após a série dinâmica, trabalhar uma isometria, às vezes no ponto de maior torque, às vezes no ponto de menor torque, e ir fazendo essa variação justamente por um negócio, né, que o Thiago gosta muito de estudar, aproveitando que ele está aí falando de urânio enriquecido. Então vai, Thiago. Thiagão tá aí também? Tá, Thiagão e Jonathan, acabaram de entrar aí, ó. Então, que é essa hipertrofia heterogênea, né, cara? Então, a gente consegue, às vezes, hipertrofiar porções mais proximais ou mais distais do músculo, dependendo com o estímulo que é dado, né? Dependendo do estímulo que é dado. Muito bom, bem bacana, assim, o Bruno, você ter chamado a atenção disso. Se a gente for pensar, cara, a gente está falando muito dessa questão de síntese proteica, né? De você deixar o músculo ali com um perfil mais anabólico, né? Isso, claro, a gente pensando em hipertrofia, né? Tem um trabalho, o Thiago deve conhecer esse trabalho de trás para frente, de lado para lado, de invertido, né? De todo que é jeito, né? Que foi execução exatamente comparando, né? As duas ações musculares durante 8 semanas, concêntrico e excêntrico, com biópsia. Né? Tiago deve com certeza conhecer, né? Tiagão vai falar o nome do artigo. Fala aí, Tiagão, o nome do artigo. Ele sabe. Ele sabe. Franch. E aí, assim, utilizando 80%, né, de RM para fazer ambas, né, concêntrica e excêntrica, e aí eles fazem a biópsia o que é que ele está falando aí? Frante Colaboradores 2014. E Thiago, sabe, cara? Eu tinha certeza que ele sabe. Thiagão, padrão, Thiagão. Thiagão, me corrija se eu não estiver falando alguma bobagem aqui, tá bom? E aí, biópsia lá, né, na posição mais distal do músculo, né, e um pouco mais acima, né? E eles não conseguem perceber
né, diferença no que diz respeito, por exemplo, a alguns outros parâmetros, mas no que diz respeito à síntese proteica, a gente não tem diferença, né? Quando a gente trabalha, no caso desse artigo, mostrou para o mesmo percentual de RM, né? Por que é que eu chamo a atenção, né? Disso que você está falando, o Bruno, porque essa coisa da gente, né, tá muito preocupado às vezes de estar fazendo, né, ações apenas excêntricas, ações apenas concêntricas, beleza, né? A gente tem alguns parâmetros que sim a gente precisa estar utilizando em alguns exercícios, mas quando a gente utiliza um método, né, a gente acaba utilizando mais de um método e a gente acaba tendo uma verdadeira mescla de ações concêntricas, excêntricas, né? Então, do ponto de vista que a gente está falando, pelo menos aqui, de induzir o anabolismo, né? As pessoas acreditam, às vezes, né, que as ações excêntricas elas podem ser mais interessantes, não necessariamente, né? Se a gente for pontuar aqui alguns estímulos que a gente tem de uma forma mais perceptível através das ações concêntricas, a própria estresse metabólico, né, que a gente pode tá trazendo aqui através das ações concêntricas, né? Então a gente acaba, né, utilizando isso de uma forma às vezes errônea, né, e acreditando ser. Pode falar, Bruno. Não, eu falo que às vezes o negócio seria o tempo sob tensão, né? Ou seja, em vez de ficar preocupado se é concêntrica, excêntrica, enfim, seria manter aquele músculo num tempo sob tensão maior, né? Então, talvez isso que seja mais interessante Perfeito. a ser pontuado. Se a gente for também pegar, a gente tem trabalho mostrando, né, que o tempo sob tensão ele também acaba incidindo nesse perfil anabólico mais favorável. A gente aumenta mais síntese proteica também, né? Se a gente for pensar, o Bruno, na questão, né, da utilização de efeito crônico, né? Talvez não seja tão interessante a gente estar batendo ali o martelo para a gente estar utilizando apenas um artifício, dentre outras inúmeras ferramentas que a gente tem com um cara que é mais treinado, né? Assim, geralmente não funciona. A gente, na nossa experiência, isso não é bacana, né? Não, perfeito. Agora, já está chegando no finalzinho também, né, Max? Caraca, já? Já. Daqui a pouco eu vou ter que interromper aqui, mas galera curte, né, velho? Tirar o sarro às vezes com o professor. E aí perguntaram aqui, ó. O doce de leite pode ser utilizado na recuperação do pós-treino? Você sabia que ia vir um negócio assim, né? Mas não tem degradação proteica, o professor Jonato Prestes foi falando. Na quarentena, como é que não tem, né? Cara, pode sim, não tem, Jonatão. Não tem, Jonatão. E é justamente esse o segredo. É o doce de leite, cara. É o doce de leite que ele come. Tem que ter, né? Brunão, como parte de uma estratégia, né, qualquer, a oferta de carboidrato, ela não parece fazer tanta diferença no que diz respeito a ser um carboidrato que induz níveis mais aumentados, né, de glicemia, pelo menos de uma forma mais rápida, né? Então a gente tem horários mais pontuais para estar utilizando, né? E se a gente for pensar talvez no impacto disso na composição corporal, talvez se a gente for pensar isso ajustado numa dieta normocalórica que a gente chama, ou mesmo hipocalórica, a gente não precisa também estar tendo essa preocupação se o carboidrato ele é mais prontamente absorvido, mais rapidamente, ou do que um carboidrato que seja liberado de uma forma mais... Eu lembro quando sempre tem umas perguntas assim, e aí, Jonathan, eu sempre lembro de você falando um negócio, cara. Quando o Jonato treinava,
Não, e não era da responsividade. Ele falando que ele treinava com o Felipe Donato, né? Que é Nutri também. E o Felipe passava para ele do pós-treino leite condensado e whey, cara. E aí, tipo assim, pô, pode tomar isso? O Felipe falava, pô, pode, tá calculado. Então é o que você falou. Estando dentro de um cálculo, né? Normocalórico, ou até mesmo se a ideia for ganho de peso, né? Ou uma dieta hipercalórica, mas desde que esteja quantificado, eu acho que sim, a estratégia é uma estratégia interessante, válida, né? Desde que esteja no planejamento. Então é isso que a galera muitas vezes não entende. Estar dentro ou não. Às vezes, dentro do planejamento daquele indivíduo, daquele atleta, vai ter momentos em que ele vai ter que comer, né? Ele comeria doce de leite, leite condensado, enfim. E outras épocas ele vai fazer uma dieta onde não tem essa estratégia, não tem essa utilização, né? Então, Legal. beleza? Ô, Marcos, deixa eu pausar a live aqui. Não. Tá, beleza. Tranquilo. Que aí eu volto, Depois a gente salvo. Vou salvar lá no IGTV, moçada, para quem quiser visualizar depois, beleza? Mas vou voltar logo em seguida. Então vocês voltem aí rapidão, é só o tempo mesmo para salvar a live. Sussa.